Olá, meus alunos, estamos aqui de volta para continuar falando sobre matrizes. Eu vou aproveitar e falar de duas matrizes muito interessantes. Uma delas é a matriz identidade, onde eu poderia definir que a minha matriz identidade é uma matriz I, onde o elemento I, índice J, ela primeiro é quadrada. E a gente pode dizer que a definição é 1 se I é igual a J e 0 se I diferente de J. Simplificando, uma matriz identidade é uma matriz onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Então, se eu menciono a matriz nessa nomenclatura, é uma identidade de ordem 2. Significa que a 11 e a 22, que é a diagonal principal, é igual a 1 e os demais elementos iguais a 0. Se eu escrevo I índice 3, ou seja, identidade de ordem 3, significa que eu estou falando de uma matriz quadrada, 3 por 3, onde os elementos da diagonal principal, que é essa diagonal, uma vez que é um quadrado, entre aspas, a formação dos seus elementos, M por M, aqui eu botei M por M, mas é M por M. Foi um lapsozinho, peço desculpas a vocês, ou seja, número de linhas é igual ao número de colunas. Então, os elementos da diagonal principal é 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, assim que a gente caracteriza uma matriz de identidade. Matriz nula, todos os elementos são iguais a 0. Bom, isso aqui vai me servir para falar um pouquinho no futuro de matriz inversa, para falar de elemento neutro, entre outras coisas. Então, vamos falar, dando continuidade, falando sobre alguns pontos importantes sobre matriz. Então, eu poderia falar um pouquinho sobre igualdade de matrizes ou igualdade matricial, Significa o seguinte: se eu quero falar que uma matriz é igual a outra, é necessário que, primeiro, o número de linhas e colunas de ambas sejam iguais e todos os seus elementos correspondentes nas posições A11 com A11, A21 com A21, sejam também iguais. Só assim eu garanto a igualdade de duas matrizes. Então, você tem uma matriz A, M por M, e uma matriz B, M por M, Então, é necessário que esses números, primeiro, obrigatoriamente, eles têm que ser o quê? Iguais. Tem que ter a mesma configuração. E cada elemento A índice J vai ter que ser igual ao elemento correspondente da outra matriz. Aí sim eu posso garantir a igualdade dessas matrizes.
Transposta de uma matriz. Isso aqui é uma coisa interessante, né? É que quando você define uma matriz, né, tipo, dada a matriz M, né, onde M seria MJ, M por M, né, denominamos a transposta de M a matriz, aí olha bem, tem um Tzinho em cima, onde os elementos, né, I J dessa matriz, tá? Olha bem, eu tinha uma matriz M por M. Então, nessa transposta, ela torna-se N por M. Então, esqueci de inverter aqui, que teria que estar invertida, é JI. Então, o que acontece? Quando você tem uma matriz A, né, vamos ver aqui um exemplo para ficar claro. Né? O que houve aqui, a transposta, você inverte as linhas e colunas dos elementos. Né? Então, se você tem uma matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, essa é uma matriz A. E você quer saber quem é a transposta dessa matriz, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna. Tá? Observe que a configuração da matriz fica invertida, né? Há uma inversão. Né? Você tinha uma matriz aqui 2 por 3 e você passou a ter uma matriz 3 por 2. Simplesmente isso. As linhas tornam-se colunas. Então, há uma mudança de posição em relação aos elementos. Né? Esse elemento aqui é o A11. Ele vai continuar A11. Né? Mas observe o seguinte. Esse aqui é o A21. Perdão, A12. Né? É o elemento da primeira linha, segunda coluna. Aqui, ele torna-se o A21. Né? Então, inverteu de 12 para 21. Primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna. E assim por diante. Uma observação interessante, né? A gente pode escrever aqui. Quando uma matriz é igual à sua transposta, isso pode acontecer, a própria matriz é igual à própria transposta. Nós dizemos que aí nós temos uma matriz simétrica. E se der com o sinal contrário, vamos supor, a matriz é igual os elementos com sinais trocados, aí seria antissimétrica. Vamos dar continuidade. Falando um pouquinho agora sobre operações com matrizes. A gente pode falar, hoje vamos falar especificamente de algumas coisas bem simples. Adição de matrizes. Né?
Quando é que eu posso adicionar matrizes? Bom, a gente pode definir que, dadas as matrizes A é igual a índice J, né, que são os elementos, né, M por N, e uma matriz B, onde cada elemento também tem a mesma configuração, M por N, então, a soma das matrizes de A com B é a matriz C observe que ela vai continuar tendo a mesma configuração, né? Onde C e J é A e J mais B e J. Significa que você vai somar matrizes simplesmente adicionando os elementos correspondentes. É necessário para que a adição de matrizes ocorra, o número de linhas e colunas de ambas sejam iguais. Vamos ver um exemplo. Imaginemos que nós tenhamos a matriz A. Vamos escrever aquela A mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a matriz B, 0, 7, 1, menos 6, menos 5 e 0. Pronto. Inventei essas duas matrizes. Aí eu falo que a minha matriz C é a matriz A mais a matriz B. Eu quero saber quem é esse C, né? Então, significa o seguinte: para eu descobrir a matriz C, você tem que somar os elementos de A e B correspondentes. A 11 com a 11. Então, A12 com a 12. A13 com a 13. Tá? Então, estou somando A11 com a 11, A12 com a 12, A13 com a 13, A21 com A21, A22 com A22, A23 com A23. Então, minha matriz C, 1 mais 0, 1, 2 mais 7, 9, 3 mais 1, 4, 4 menos 6, menos 2, 5 menos 5, 0, 6 mais 0. Pronto. Está aqui a matriz, resultado aí da adição dessas duas. Algo bem simples, não? E o que acontece, né? Nós podemos esquecer que, quando eu falo de soma, né, existem algumas propriedades das matrizes, né, que têm que ser respeitadas. Então, se a gente considera as matrizes A, B, C de mesma ordem, né, ou seja, todas têm um número de linhas e colunas iguais, são válidas as seguintes propriedades. Tá? Então, a gente pode começar com a propriedade A, né, que é a propriedade associativa em relação à soma. Então, ó, A mais B mais C é igual. Tá? Então, é a propriedade associativa em relação à soma. Tá?
Posso somar A com B, depois somar C, ou somar A, depois B mais C. Né? A propriedade comutativa em relação à soma também é válida. Né? Ou seja, A mais B é igual a B mais A. Né? Então, comutativa. Né? É bom a gente estar falando que isso aqui em relação à adição. Né? Em relação à adição. Né? A mais zero. Né? Esse zero aqui não é o zero, mas sim o elemento neutro, né? Que seria a matriz nula. Né? Então, é a matriz nula, isso é importante. Né? Então, e com isso, eu garanto o elemento neutro em relação à adição. Tá? E temos também, tá, a existência, né, do elemento oposto. O que é o elemento oposto? É aquele elemento que vai gerar o elemento neutro. Tá? Então, o elemento oposto. Tá? E aqui algo interessante, né? A transposta da soma é igual à soma das transpostas. Tá? Então, vamos continuar falando sobre as nossas operações. Tá? Falando sobre subtração de matrizes, a ideia é a mesma da adição. Né? Dadas matrizes, né? Aí a gente pode colocar A, né? A i j, N por N, ou seja, de mesma ordem, né? A diferença entre a matriz o quê? Matriz C. Né? Então, esse C é um C i j, M por N, tal que C e J vai ser a diferença entre cada elemento correspondente, né? Para tudo I e J, né? É a mesma situação, né? Você tem como exemplo, né? Vamos ver aqui para um exemplo. Você tem uma matriz A, 4, 5, menos 7, 8. Né? Vou ter uma matriz quadrada. Uma matriz B, né? 10, menos 7, 1 e 3, né? São elementos que estou inventando, né? Eu falo que a minha matriz AC é a matriz A menos B. Então você vai fazer a correspondência, o A11 de um menos o A11 do outro, o A12 de um menos o A12 do outro.
Não esquecendo, quando ele for negativo, colocar um parênteses para evitar problema de sinal, né? Então, A21 menos o A21 do outro. O A22 menos o A22. Né? Então, aí é só questão de fazer conta, né? 4 menos 10 menos 6, menos 7 menos 1 menos 8. Né? Aqui menos com menos vai dar mais. Então, 5 mais 7, 12 e 8 menos 3, 5. Então, está aí a nossa subtração de matrizes. Né? Vamos dar continuidade. Então, multiplicação de um número real por uma matriz. Dado o número real K e uma matriz M, pode ser A, pode ser P, a letra que você escolher, né? O produto K vezes A, ou seja, o valor desse número multiplicado pela matriz, é uma matriz tal que cada elemento foi multiplicado pelo valor K. Né? Então, se você pegar uma matriz A, né? Vamos ver aqui um exemplo. Você fala que você tem a matriz A, 5, 3, 2, 1, 0, 7, e você quer saber quem é a sua matriz. Você afirma que a sua matriz B é igual a 5A. Olha, significa que é 5 vezes todos os elementos de A. Então, sua matriz B, né, você pode obter multiplicando os elementos. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35. Pronto. Multipliquei a matriz A pelo valor real 5, mas poderia ser qualquer valor. Aqui especificamente usei o 5, poderia ser 3 menos 2, π, né? Não importa, qualquer valor real. E não posso deixar também de mencionar o que? As propriedades. Considerando as matrizes A e B de mesma ordem, M por N, e os números reais K e L são válidas as propriedades. Lembre-se que nós estamos falando da multiplicação de um valor real. Tá? Então, K vezes L vezes a matriz A, tá? É igual a mesma coisa que se eu multiplicar K vezes L, depois multiplicar a matriz A. Tá? Então, é a propriedade associativa em relação aos valores reais. Tá? Não podemos esquecer disso, né? Esse produto desses valores. Né? B Então, K vezes a soma das matrizes, né? Então é igual a K vezes A mais K vezes B, né? Distributiva da multiplicação. Né? Em relação à adição, não podemos esquecer isso. Né? Temos aí também K mais L, né? Aí no caso somamos os valores reais para multiplicar a matriz, né? E seria, né, KA mais LA. Né? O que nós temos aqui? A distributiva também da multiplicação em relação à adição. Né? Item anterior. Só que agora, né, eu trabalhei a distributiva de uma constante em relação às matrizes. Agora eu trabalhei a distributiva da soma das constantes. Né? Então,
você multiplicar a matriz para calcular a transposta, a mesma coisa se você multiplicar, tá? Calcular a transposta depois multiplicar. Não vai alterar absolutamente nada. E, logicamente, nós temos o elemento neutro em relação à multiplicação, né? A constante A, 1, né, perdão, constante 1, se você multiplicar por qualquer matriz A, você vai obter a própria matriz A. Tá? Então, com isso aqui, fechamos algumas operações. Espero que isso aí ajude para fazer as nossas atividades. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.